Capítulo 12. Londres, 2003. Aquela área de South Kensington, em particular, era cheia de fantasmas, principal motivo para que as irmãs Edevene a escolhessem. Elas tomavam chá no V&A todos os anos, no aniversário da morte de Eleanor, mas antes se encontravam no Museu de História Natural. Seu pai tinha doado toda a sua coleção para o museu em seu testamento, e para Alice parecia ver mais de seu espírito naquele prédio do que em qualquer outro lugar. Fazia sentido lembrar formalmente de seus pais no mesmo dia. O romance deles era do tipo que os escritores proclamavam e pessoas reais invejavam. Dois belos jovens estranhos que se conheceram por acaso, apaixonaram-se à primeira vista, foram separados, testados e fortalecidos pela Primeira Guerra Mundial. Quando crianças, Alice e suas irmãs aceitaram a relação sem questionar, crescendo até a idade adulta no seio da devoção de Eleanor e Anthony. Mas aquele era o tipo de amor que tornava todas as outras pessoas estranhas. Com exceção de um pequeno e estável círculo de amigos, eles socializavam raramente e com relutância. E olhando para trás, era seu isolamento que acrescentava uma camada extra de magia e admiração à festa anual de solstício. Quando Eleanor morreu de forma inesperada, logo depois de seu marido, as pessoas se inclinavam em respeito diante da tragédia, antes de assegurar às irmãs. Claro, eles pertenciam um ao outro, os dois. Essas mesmas pessoas sussurravam pelas costas. É como se ela não suportasse se separar dele. Alice chegou ao museu primeiro, como sempre. Fazia parte de seu costume. Um acordo tácito que permitia que ela se sentisse pontual. E Débora agitada. Ela se acomodou em um banco no salão central e enfiou a mão na bolsa, acariciando o couro liso e gasto de seu caderno antes de tirá-lo e colocá-lo no colo. Isso não era incomum normalmente. Não havia nada de que Alice gostasse mais do que observar pessoas, e ela aprendera com o passar do tempo que o que se considerava intrometido, sob circunstâncias comuns, passava por distraído até encantador, quando feito com caneta e papel na mão. Naquele dia, porém, ela não tinha intenção de fazer anotações, estava muito preocupada com a própria situação para se importar com estranhos. Abriu o caderno e fitou a carta que tinha colocado lá dentro. Não a releu. Não havia necessidade. Era a segunda que tinha recebido. O conteúdo semelhante ao da primeira. A detetive insistia em uma entrevista, mas fora deliberadamente vaga quanto ao seu conhecimento atual do caso Edevene, como ela o chamava. Um movimento sábio que tratava precisamente do que Alice teria escrito para Digory Brand, se ele tivesse um interesse feroz por um crime não resolvido. Durante as férias na Cornualha, qualquer detetive digno de nota sabia que fornecer apenas o essencial deixava uma armadilha maior na qual uma testemunha desavisada poderia cair. Infelizmente para Sadie Sparrow, Alice não era inocente e não tinha a intenção de ser enganada para revelar qualquer coisa que não quisesse. Débora, por outro lado... Alice fechou o caderno e usou-o para abanar o rosto. Deitada na cama na noite anterior, perguntava-se qual era o melhor modo de lidar com a situação, ponderando as chances de que essa tal Sparrow descobrisse algo importante, assegurando-se de que tudo tinha acontecido havia tanto tempo que não restava mais nada a ser descoberto. Quando lhe ocorreu que Débora também poderia ter recebido uma carta, e a partir dali, uma lâmina invisível de pânico foi cravada nela. Alice considerou a possibilidade de todos os ângulos antes de decidir que Débora, inocente de todos os delitos, teria entrado em contato imediatamente caso fosse procurada. Com o legado político de Tom para resguardar,
Ela teria ficado horrorizada ao pensar em alguma jovem estranha e ansiosa, revolvendo as cinzas da família e ficaria louca pela ajuda da irmã. Só nessa manhã, quando o táxi seguia pela St. John's Wood, ocorreu a Alice que Débora poderia estar esperando para discutir o assunto cara a cara, que com o encontro do aniversário da morte de Eleanor, tão convenientemente perto, ela poderia ter enfiado a carta na bolsa e estaria se preparando agora mesmo para tratar disso. Alice suspirou com força e olhou de novo para a entrada. Não havia nenhum sinal de Débora ainda, mas um homem desafortunado com jeans pretos estava causando uma pequena confusão perto da porta. Alice percebeu quando ele chegou. Segurava a mão de uma menina em um colã rosa brilhante e macacão jeans. Ela apontava e pulava, o homem, seu pai. Alice supôs. Tentava conter seu entusiasmo enquanto pegava alguma coisa. Uma garrafa de água, talvez. As crianças atualmente pareciam sempre precisar se hidratar na pequena mochila que estava carregando. O homem estava em situação bastante delicada, batendo em um segurança. A menina não estava mais com ele. O pânico de um pai que tinha perdido a filha. Alice podia vê-lo a 1 quilômetro de distância. Seu olhar se afastou do enorme esqueleto de diplódoco até a grande escadaria de pedra, no fim da sala cavernosa. A garotinha apontava para aquele lado quando Alice a vira, com uma bola na mão, na outra mão, do tipo que acendia quando sacudida, como se fosse feita de eletricidade. Além disso, havia um indiscutível indício de determinação em seus olhos. De fato, a criança estava de pé no topo da escada, a bochecha descansando sobre a pedra fria e plana da balaustrada, e alinhava a bola na frente do rosto, preparando-se para deixá-la rolar. Elementar, meu caro Watson. Alice tentou desfrutar do conforto familiar de estar certa. Ela sempre tivera uma boa memória, mais do que isso. Uma capacidade de tirar conclusões com base nas evidências disponíveis. Era uma habilidade que acreditava ao pai. Ele fizera jogos com elas quando eram pequenas, tendo um apetite insaciável para o tipo de brincadeira que outros adultos achavam cansativo. Levava as filhas com ele em seus passeios pela natureza, deixando-as carregar uma ou outra ferramenta. A cobiçada rede de borboletas, se tivessem sorte, parando de vez em quando para se agachar, até ficar face a face com elas e indicar uma cena. Pinte um quadro em sua mente, dizia ele, mas não basta ver a árvore. Observe o líquen em seu tronco, os buracos feitos pelo pica-pau, as folhas mais finas onde o sol não chega. Alguns dias depois, quando menos se esperava, ele dizia: Alice, a árvore no bosque, 10 coisas. Então, fechava os olhos e contava com os dedos, enquanto ela conjurava as lembranças da cena uma a uma. Mesmo agora, ecos da emoção de ser quem o fazia sorrir a animavam. Ele era muito sorridente, uma daquelas pessoas cujo rosto inteiro era escravo de seu humor, tão diferente de Eleanor, cuja boa criação a deixara deprimida e cautelosa. Um dos grandes mistérios da infância de Alice era como a Eleanor do conto de fadas, aquele espírito aventureiro de menina, poderia ter crescido e se tornado uma adulta tão séria e previsível. A presença da mãe era uma memória de infância persistente, observando e aguardando que uma delas saísse da linha, para que ela pudesse aproveitar a oportunidade, mandando-as para dentro, e assim tendo Anthony só para si. Alice levara anos para entender que sua mãe tinha ciúme delas, da relação íntima que tinham com o pai, de quanto ele as amava. Sim,
Mas é mais complexo do que isso, dissera Débora, quando elas falaram sobre o assunto. Alice a pressionar e perguntara como, e depois de escolher as palavras com cuidado, Débora explicara. Eu acho que ela também tinha ciúme dele. De certa forma, você lembra durante a guerra, quando éramos pequenas, como ela era diferente, divertida e brincalhona? Como parecia que era uma de nós em vez de uma adulta como a vovó ou a babá Bruin? Alice assentira, incerta, enquanto as palavras de Débora suscitavam lembranças longínquas de histórias pouco conhecidas e encantadas. Mas então papai voltou para casa e nós passamos a adorá-lo, e ela meio que nos perdeu. Tudo mudou. Ela mudou depois disso, tornou-se uma pessoa diferente, mais rigorosa. Ela não podia. Débora parara abruptamente, como se estivesse pensando melhor no que estava prestes a dizer. Bem, continuou com um gesto de mão. Não havia espaço para que os dois fossem os favoritos, não é? Uma figura familiar à porta chamou a atenção de Alice agora no presente. Era Débora, o braço entrelaçado no de James em busca de apoio. Os dois foram até o corredor. Débora riu de algo que seu jovem motorista disse. Ela acariciou a mão dele com afeto e lhe deu adeus. Alice suspirou. Sua irmã não parecia alguém que tivesse recebido uma bomba pelo correio. Débora ficou onde estava por um momento depois que James foi embora. O turbilhão de encontros e cumprimentos de outras pessoas girando ao redor dela. Ela era experiente, como todas as esposas de políticos, em manter uma aparência agradável. Mas Alice sempre foi capaz de ver sob a máscara uma ligeira contração ao redor da boca, o hábito que trazia desde a infância, de pressionar as pontas dos dedos umas nas outras. Nenhum dos dois estava presente naquela manhã. Alice sentiu sua tensão diminuir, mas não desviou o olhar. Era raro dedicar um tempo a olhar com atenção para aqueles que conhecia bem. Débora ainda era alta e equilibrada, mesmo se aproximando dos 90 anos. Ainda elegante, usando os mesmos vestidos de cetim que usara ao longo da década de 1930, apertados na cintura e com delicados botões de pérolas subindo do cinto ao colarinho de renda. Ela era como uma das borboletas do pai, presa no auge de sua beleza e congelada no tempo, eternamente feminina. O oposto de Alice em suas calças e sapatos brogue. Alice se levantou e acenou chamando a atenção da irmã. Débora estava andando com uma bengala naquele dia, então Alice sabia que sua perna incomodava. Sabia também que quando perguntasse por sua saúde, Débora sorriria e afirmaria que nunca se sentira melhor. Era inconcebível que qualquer uma das garotas Edevaine admitisse a fragilidade, a dor ou o arrependimento. A fortaleza emocional era parte do legado de Eleanor, assim como a escrita de cartas e o desprezo pela gramática descuidada. Desculpe o atraso, disse Débora ao chegar ao banco. Minha manhã foi muito louca. Esperou muito por mim? Não, eu estava com o meu caderno. Você entrou para ver a coleção? Alice disse que não e elas foram em silêncio guardar o casaco de verão de Débora na chapelaria. Alguém que observasse de fora poderia ter descrito o encontro como frio, mas não havia nada da atual condição emocional de Débora a ser considerada. Elas nunca se cumprimentavam com um beijo quando se encontravam, nem se abraçavam. Alice desprezava a tendência moderna de chorar e compartilhar as coisas. Ela e Débora estavam unidas no desdém, por efusivas demonstrações de afeto. Bem, vocês devem ser irmãs, disse o jovem da chapelaria com um largo sorriso. Sim, confirmou Débora antes que Alice pudesse responder, irônica como de costume. Devemos? Era verdade que eram mais parecidas na velhice do que em qualquer outra época de suas vidas, mas todos os velhos pareciam iguais aos jovens.
O desvanecimento dos cabelos, olhos, pele e lábios, a perda de detalhes individuais à medida que o verdadeiro rosto da pessoa se escondia atrás da máscara de rugas. Elas não eram iguais de fato. Débora ainda era linda, isto é, ainda se valia da beleza remanescente, como sempre fora. No verão em que ficou noiva de Tom, o último verão em Loyndes, um artigo no Times a elegera a moça mais bonita da temporada. Alice e Clemmy foram impiedosas em suas brincadeiras, mas apenas por diversão. O artigo não dizia nada que elas já não soubessem. Em todo o grupo de irmãs, sempre havia uma que se sobressaía. Alice tinha escrito essa frase num livro, seu 8º, A Morte Chama. Ela atribuíra a observação a Digory Brent, que tinha um talento em comum para ver o mundo de um jeito muito parecido com o de Alice. Ele era homem, porém, e por isso podia ter esses pensamentos sem parecer amargo ou desagradável. Não, ele se confirmou enquanto Débora ria alegremente de algo que o atendente dissera. Sua irmã não recebera uma carta de Sadie Sparrow. O alívio de Alice foi temperado por sua consciência de que era apenas uma questão de tempo. A menos que encontrasse uma maneira de satisfazer a curiosidade da detetive. Havia muitas chances de Débora ser envolvida. Felizmente, Alice sabia uma ou duas coisas sobre redirecionamento. Ela só precisava ser calma e metódica, mais do que fora até então. Alice não sabia bem no que estava pensando quando disse a Peter que a primeira carta chegara ao endereço errado, que não sabia nada sobre a criança desaparecida. Ela não estava pensando, estava em pânico. Pretendia não dar importância àquilo. Você está bem? Parece que está, disse Débora, enquanto dava as costas ao balcão da chapelaria. Muito bem, e você? Nunca estive melhor. Débora meneou a cabeça na direção do corredor, com uma leve sugestão de desgosto, torcendo seus lábios. Ela jamais gostara dos insetos do pai e seus alfinetes prateados, por mais que tivesse insistido em ajudá-lo quando eram crianças. Bem, então, disse ela, inclinando-se com cautela sobre a bengala, vamos acabar com isso para tomarmos o chá. Alice e Débora falaram muito pouco enquanto faziam a inspeção, apenas verificando se todas as borboletas estavam no lugar. O curador do museu havia retirado as criaturas das vitrines de Anthony, redistribuindo-as para ampliar a coleção existente. Mas Alice não tinha dificuldade de identificar as que ajudara a pegar. Cada uma contava uma história. Ela quase podia ouvir as palavras gentis do pai enquanto via as asas familiares, as formas e as cores. Débora não reclamou, mas era evidente que sua perna estava incomodando. Então Alice encerrou logo o passeio e elas atravessaram a rua direto para o V&A. O café estava agitado, mas elas encontraram um canto perto da lareira apagada na sala menor. Alice sugeriu que a irmã ficasse à mesa enquanto ela buscava o chá, e quando voltou com a bandeja na mão, Débora tinha um par de óculos de leitura empoleirados na ponta do nariz e olhava por cima deles para o celular. Esta porcaria, disse ela, batendo no teclado com uma unha vermelha. Parece que nunca o ouço tocar. E você acha que eu consigo escutar os recados? Alice ofereceu um pequeno e simpático dar de ombros e serviu o leite. Ela se recostou, observando o vapor subir de sua xícara. Ocorrera-lhe que, antes de falar com a detetive, seria inteligente verificar quanto sua irmã estava por dentro do assunto. A questão era como começar. Enquanto Débora continuava a mexer no celular,
afastando-o e aproximando-o do rosto, murmurando enquanto tentava ler a tela. Alice tomou um gole de chá. Débora franziu a testa e apertou uma tecla. Talvez se eu... Alice pousou a xícara. Venho pensando em Loines ultimamente. Débora expressou apenas um leve lampejo de surpresa. Ah, é? Com cuidado, Alice lembrou a si mesma. Vá com cuidado. Quando o papai voltou da guerra, você lembra como a mamãe ficou animada? Ela encheu o andar de cima com todas as coisas favoritas dele. O microscópio e as caixas de espécimes, as pilhas de livros, seu velho gramofone e as músicas dançantes. Costumávamos nos esgueirar lá para cima e olhar pelo buraco da fechadura, aquele estranho alto e bonito entre nós. Débora baixou o celular e encarou Alice com os olhos ligeiramente arregalados. Meu Deus, disse por fim, estamos nostálgicas hoje. Alice ignorou a pergunta implícita. Por que isso agora? Não nostálgica, retrucou Alice. Não sinto uma saudade romantizada do passado. Estou apenas levantando o assunto para discussão. Você e sua semântica. Débora balançou a cabeça se divertindo. Bem, se você diz, Deus me livre de acusá-la de sentimentalismo. E sim, eu me lembro. Eles costumavam dançar lá em cima e você e eu tentávamos imitar. Claro que você tinha 2 pés esquerdos. Débora sorriu. Ela estava salvando o papai. O que você quer dizer com isso? Só que ele devia estar esgotado. A guerra, todos aqueles anos longe, e ela foi afetuosa para que ele voltasse a ser quem era. Talvez. Ele fez a mesma coisa por ela mais tarde, não foi? Depois do Theo. Alice se esforçou para soar indiferente. Eles tiveram sorte de ter um ao outro. A perda de um filho, a desinformação, poucos casamentos sobreviveriam. É verdade, disse Débora com cautela, sem dúvida, se perguntando por que Alice estava levando a conversa em uma direção que elas tacitamente concordariam em nunca levar. Mas Alice não podia parar agora. Ela estava preparando sua próxima pergunta quando Débora disse: Na noite anterior ao meu casamento, ela foi ao meu quarto e conversou um pouco. Citou a primeira carta aos Coríntios. O amor é paciente, o amor é bondoso? O amor não guarda rancor. Isso é meio sombrio. O que ela quis dizer? Não faço ideia. Você não perguntou a ela? Não. Uma velha assertividade se infiltrou na voz de Débora. Embora ela tenha tentado bravamente encobri-la, e Alice se lembrou de algo que havia esquecido. A mãe e a irmã discordavam quanto aos preparativos do casamento de Débora, repreendendo uma a outra e infligindo longos períodos de silêncio ao resto da família. Os Edevanes tinham retornado a Londres nessa época. O casamento de Débora com Tom aconteceu apenas 5 meses depois do desaparecimento de Theo e do término da vida familiar em Loines. Nunca mais eles voltariam, embora nenhum deles soubesse disso naquele momento. O caso policial fora arquivado, mas eles ainda tinham esperança. Falaram de adiar o casamento, mas Débora e Eleanor foram inflexíveis sobre seguir como planejado. Tinha sido a única coisa em que concordaram na época. Completo? Perguntou Alice, levantando o bule. A menção de Débora à visita pré-casamento de sua mãe foi inesperada. Ela não tinha a intenção de reviver antigas dores e estava ansiosa para que o erro não a impedisse de alcançar seus fins. Débora deslizou a xícara e o pires sobre a mesa na direção da irmã.
Tivemos bons momentos lá, não é? Continuou Alice, o chá se derramando no bico do bule. Antes de Tel. Tivemos, sim. Embora eu sempre tenha preferido Londres. Aquela linda casa na Praça Cadogan, o Sr. Allan trazendo Dame Danler, os salões de baile, vestidos e clubes. O campo não tinha emoção suficiente para mim, mas era lindo. Os bosques, o lago, todos aqueles piqueniques, os jardins. Ellie se recordou devagar. Claro que tinha que ser bonito. Mamãe tinha uma equipe de jardineiros, trabalhando 24 horas por dia. Débora riu. Foi um bom tempo. Tenho dificuldade de encontrar alguém para limpar minha lareira agora. O velho Sr. Harris não fazia isso? Ele e seu filho, aquele que voltou de Somme, com uma terrível lesão cerebral? Adam, coitado. Sim, Adam. E havia outro, tenho certeza. Ele foi contratado como temporário. Alice podia ouvir seu coração latejando em seus ouvidos. O ruído do café parecia distante, como se ela estivesse falando de dentro do tubo de vácuo de vidro de um rádio velho. Ela perguntou: Benjamin, alguma coisa? Débora franziu a testa, esforçando-se para lembrar, e depois balançou a cabeça. Acho que não me lembro, mas também foi há muito tempo e havia tantos que iam e vinham. Não se pode esperar que nos lembremos de todos eles. É mesmo. Alice sorriu concordando e se escondeu atrás de um gole de chá refrescante. Ela não tinha percebido que estava prendendo a respiração. O alívio fluiu, mas com ele veio uma estranha frustração. Por uma fração de segundo, ela esteve totalmente preparada para ouvir Débora dizer Monroe. Seu nome era Benjamin Monroe. E a expectativa foi emocionante. Ela lutou contra a súbita tentação de forçar mais para que Débora lembrasse, como se de alguma forma a confirmação de sua irmã fosse trazê-lo de volta à vida, e de permitir que ela falasse dele para então assim se sentir outra vez como se sentira naquela época. Mas era um desejo tolo, uma loucura, e ela o extinguiu. Descobrira o que precisava. Débora não se lembrava de Ben e Alice estava segura. A coisa mais sensata a fazer agora era levar a conversa rapidamente para um terreno mais seguro. Passou manteiga em um pãozinho e perguntou: Tem notícias de Linda? Alice ouvia pela metade enquanto Débora falava sobre o assunto batido. A tediosa história da neta errante só interessava a Alice, porque ela planejava deixar Loines para Linda. Não tinha muita escolha. A casa era a herança, e ela não tinha nenhum descendente. Aqueles que poderiam ter sido não passavam de fantasmas ao pé da cama nas noites, em que ela não conseguia dormir. Vender a casa era impensável. Pipa está fora de si, é claro, dizia Débora. Era ela no meu correio de voz ainda há pouco, e não se pode culpá-la. Eles chamam isso de ano sabático. Mas Linda já partiu há quase 5. Bem, ela é jovem e a aventura está no sangue. Sim, e nós sabemos o que aconteceu com o bisavô Horace. Não acho que existam tribos caribenhas na Austrália. É muito mais provável que ela se perca nas praias de Sydney do que para o canibalismo. Acho que isso não consola Pipa. Linda vai encontrar o caminho para a casa cedo ou tarde. Quando o dinheiro acabar, Alice pensou com sarcasmo, embora não tenha dito. Elas nunca haviam discutido o assunto abertamente. Mas Alice tinha sérias reservas sobre o caráter de Linda, e tinha certeza de que Débora sentia o mesmo,
Mas ela não criticava a neta da irmã, não abertamente, era deselegante. Além disso, a dificuldade de Débora em engravidar tinha conferido o status de realeza à sua escassa linhagem. Você vai ver. Ela vai voltar uma mulher melhor por causa da experiência. Espero que você esteja certa. Alice também esperava. A casa do lago estava na família Deschel havia séculos, e Alice não tinha a intenção de ser quem a perderia. Fora um choque quando a casa foi passada para ela no inventário, depois da morte de Eleanor. Mas, naqueles dias, a própria morte da mãe fora um choque. Era 1946 e a guerra tinha acabado. Depois de tanta morte e destruição, soava escandaloso que uma pessoa saísse para a rua e tivesse sua vida extinta por um ônibus no caminho de Kilburn para Kensington. Especialmente uma pessoa como Eleanor. Não era o tipo de morte que se esperava de uma mulher como ela. O motorista do ônibus sofreu muito. No inquérito, ele desatou a chorar. Ele tinha visto Eleanor, contou, de pé na calçada, e a achar uma senhora digna, em seu terno elegante, carregando aquela pasta de couro. Perguntara-se para onde estaria indo. Havia algo em sua expressão, disse ele, como se estivesse perdida em pensamentos, mas, então, uma criança na parte de trás do ônibus começara a gritar. E ele desviara o olhar da rua, apenas brevemente. Apenas por um segundo. E a próxima coisa que ele ouvira, pau. Foi a expressão que ele usou. Alice ainda podia ouvi-lo quando fechava os olhos. Ela não queria a casa Loyness. Nenhum deles queria. Mas o raciocínio de sua mãe parecia claro. Débora era rica. Cleme estava morta e restava apenas Alice. No entanto, Alice conhecia Eleanor melhor do que isso. Compreendia que havia mais no legado do que parecia. Houve noites em que a escuridão se fechou ao redor dela, em que Alice já sentia pena de si mesma, bebendo demais à mesa, nua, no apartamento vazio. Seus pensamentos muito altos no silêncio, em que as paredes que ela havia construído contra o passado começavam a tremer. Voltara à sua outra vida, pouco antes de começar a escrever, antes que Diggory Brent a levasse a algum lugar para atenuar seus medos e arrependimentos. Nessas noites ficava claro para Alice que a mãe estava punindo a filha, deixando-lhe Loyness. Que Eleanor sempre a culpara pela perda de Theo, mesmo que nunca tivesse dito isso claramente. E que castigo requintado era aquele, tão acertado, de lhe dar a posse de um lugar que ela amava mais do que qualquer outro no mundo, mas que o passado tornara fora do alcance.